sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer hoje uma análise do edital 2019 em comparação também com o último edital, o lá de 2017. Então, a nossa proposta hoje é o quê? Comentário do edital 2017/2019, quais foram as mudanças, o que modificou, tá ok? Houveram modificações? Veremos a seguir. Então essa análise vai ser focada no nosso curso de Ciências Contábeis, tá ok? Vamos lá então. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou o professor Paulo Pádua, fizemos diversas matérias aí presenciais no EAD juntos, não é? Então hoje faremos então essa comparação do edital. Bom, primeiro, antes de até de entrar no assunto em si, como você está estudando? Qual é o foco do seu estudo? Tá ok? Isso é muito importante para a gente, principalmente nesse finalzinho agora, esses 2 meses antes da prova, a gente está focando corretamente, tá? O foco tem que ser, ao meu ver, como o edital do concurso e as provas anteriores, não é? Então vamos lá. O foco, nossa atenção para onde a nossa atenção deve estar voltada. Primeiramente, provas anteriores. Eu tenho que fazer pelo menos as 3 últimas provas. Ano passado não teve, 2018. Então eu tenho que fazer lá a prova de 2017, a prova de 2016, todas as provas que eu tiver para trás eu posso fazer. Vamos botar assim, pelo menos os 3 últimos anos. Perfeito? Porque a contabilidade muda, as leis mudam, então os 3 últimos anos já é dívida. Eu tenho que fazer elas, tá? Posso ir um pouquinho além disso? Pode. Mas o foco eu estar fazendo pelo menos as 3 últimas provas, tá gabaritando elas, tá ok? Os exercícios de simulados são muito importantes, porque eles são focados nos concursos anteriores. Então eu vejo sempre ali como está sendo cobrado na prova e faço questões bem parecidas, tá ok? Inclusive com as mudanças de lei, eu sempre no simulado, eu trago essas mudanças que houveram nas leis, porque a contabilidade, as leis são bem dinâmicas, então essas mudanças eu coloco nos simulados, perfeito? Então eu vou pelo menos 3 provas atrás e os simulados eu vou estar fazendo um bom estudo. Além disso, o que mais eu tenho que estar focado? No edital. Até o momento agora a gente tinha só o edital de 2017, correto? Ele mudou muito para 2019, a gente vai ver que essa mudança não houve. Então estamos dentro do estudo, estávamos estudando de forma correta, vendo o edital passado e as provas anteriores, fazendo simulados, perfeito, vamos para o 10, correto? E como, aí pinta a dúvida, como é a incidência de questões na prova? Como é feita essa distribuição? Então eu trouxe aqui a incidência de assuntos nas provas anteriores, de acordo com o edital, não é? Beleza, a gente vê aqui que eu fiz uma separaçãozinha aqui das disciplinas do setor público, que estão aqui. Opa, vou voltar aqui. Então as disciplinas do setor público tem ali a administração pública, tem o LRF, eu tenho o orçamento público, eu tenho a contabilidade pública, a auditoria governamental e o controle na administração pública, tá? Controle e auditoria ali eu separei por serem assuntos um pouco diferentes. Depois a gente vê que no edital ele junta muito deles. Por exemplo, ele junta aqui a parte de contabilidade pública, tá junto com auditoria e tá junto com controle. Deixa eu mudar a cor aqui. Já a parte de LRF, no edital está junto com o orçamento público, perfeito? Aí vamos lá, além disso temos o que? A parte empresarial, eu tenho a contabilidade de custos, certo? Eu tenho a contabilidade gerencial, contabilidade geral e análise de balanço. E além disso ainda tenho a parte de administração para contadores, perfeito? E como vem sendo essa incidência? A gente vê que o foco da prova, no próximo slide aqui já detalho esse foco. Qual é a vertente dele? O vermelhinho aqui está sendo as questões que são mais pedidas, tá ok? Então a gente vê aqui que o foco sempre foi aqui na parte a parte pública, né? Foi sempre aonde? Na parte de contabilidade pública. Tu vê aqui, ó, contabilidade pública estava sempre em alta. Teve anos até de estar 30%, ó. 30%, 27,5%. E o último concurso, 2017, 22
2,5%. Isso é bastante questões, né? Vamos botar aí, são em torno de 11 questões só de contabilidade pública, tá ok? E a gente vai ver ainda que no edital ele bota a parte de contabilidade pública somado ali a auditoria e controle. Então, já somam aqui 11 questões com mais duas aqui de baixo, 13 questões, né? 13 questões só ali de contabilidade pública, perfeito? Beleza, além disso, qual o foco na parte empresarial? Empresarial, a gente vê aqui que custos, quase sempre aqui, ó, estava dominando. Última prova, então, ó, foi igual a contabilidade pública, ó, 22,5%, as duas, perfeito? Corrigindo aqui, 22,5% vai dar 8, 9 questões, tá ok? 9 questões. Cada questão aqui valendo, botando aqui 2,5%. São 40 questões. Então, 9 questões aqui de pública, 9 questões de custos. Perfeito? Além de custos, a gente vê que gerencial também está caminhando perto ali, 5 questões de gerencial. Perfeito? Então, a gente não pode deixar essas matérias passarem em branco. A gente tem que dominá-las completamente. Tá ok? Vendo essa distribuição de questões, esse slide, dá um pause aí, anota mais ou menos como é que é essa distribuição, tá ok? Se eu não me engano, em aulas passadas, eu disponibilizei essa divisão de questões, então fica fácil lá da gente visualizar. Perfeito? Então vamos agora para o edital em si, relação de assuntos. A gente tem o edital, vem lá os assuntos bibliográficos, os assuntos cobrados na prova, e eu separei lá, eu tenho um tópico, o assunto base, e dentro desse assunto base eu tenho vários tópicos desse assunto base. E ao final desse assunto base com seus tópicos, nós temos a bibliografia sugerida, tá ok? Eu tenho que ter toda aquela bibliografia? Não é necessário. Se eu puder ter, perfeito. Mas se eu não puder ter, eu vou indicar os principais livros aqui que a gente tem que focar. E a parte das legislações, aí é dívida. Eu pego na internet, boto em PDF. Essas leis eu posso ter todas elas de forma gratuita na internet, tá ok? Além disso, o material que o CEPREM nos fornece de apostilas, de slides de aula, são importantes? Muito importante também. Eles trazem esses assuntos bibliográficos de forma resumida, de forma bem digerida para você ter o menor trabalho possível, mas você tem que buscar o além. Porque essa parte todo mundo já consegue. Então eu tenho que pegar o livro, eu tenho que orelhar lá, eu tenho que marcar todas as partes que eu achar importante, ler a legislação, ter essa vivência, como eu sempre falo, ter essa vivência com a lei, marcar tudinho lá, porque às vezes eles cobram o pé da letra da lei. Então uma palavra que estranha, não é do nosso vocabulário, mas está na legislação, pode ser cobrada em prova. Tá ok? Então, continuando aqui, relação de assuntos. 2017 a gente vai fazer um comparativo com quem? Com 2019. Vamos fazer esse depara aí para ver se mudou alguma coisa, perfeito? Bom, continuando aqui. Então, separei assuntos base, aquele tópico, vai ter lá de 1 a 8. São 8 assuntos base para o nosso edital de ciências contábeis, tá ok? Da SFSEX. São 8 assuntos base, perfeito? Qual o primeiro deles? Primeiro, vem lá, ele bota administração. É o PODC, planejar, dirigir, organizar e controlar, tá? Tem caído muito isso na prova? Em torno de 1 a 2 questões, dá de 2,5% a 5%. Sempre cai alguma coisa, tá ok? E 2017 estava lá, administração como assunto base. 2019 está como? Administração também. Opa, já começamos a ver aí que o edital passado, do edital agora, estão conversando, eles estão falando a mesma língua, não é? Então, perfeito. E agora os assuntos específicos de administração. Como eu falei, é o nosso... Vou botar aqui. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Basicamente o PODC, tá ok? Na nossa apostila lá de administração para contadores, já supre completamente essa parte. Eu não preciso buscar bibliografias fora para eu aprofundar os estudos, porque a nossa bibliografia que o professor Joelson trouxe já está bem ampla, está bem focada para o nosso concurso. E como eu disse, cai 1, 2 questões no máximo. Então, cai mais o que? Uns conceitos específicos
do nosso PODC, tá ok? Então não preciso ir muito além das nossas apostilas nesse tópico, nesse primeiro tópico. Então já estamos vendo dois fatos importantes. 2017 está igual ao 2019, perfeito? Então estava estudando correto. Estava estudando lá pelo edital 2017, estava estudando pelas provas passadas, então está corretíssimo, perfeito? Administração para contadores já supre. Então, bibliografia específica, no nosso edital não traz uma bibliografia específica sobre essa matéria. Ele não traz lá nem quadranato, ele não traz nenhum assunto, nenhuma bibliografia específica para esse tema, mas ele bota lá os assuntos que ele quer, os assuntos específicos. Deixa eu voltar aqui. Ele bota lá os assuntos específicos dele lá, mas não traz nenhum livro para embasamento disso. Então, como é que eu vou estudar isso? Apostila do CEPREM, aula do professor Joelson, supre muito bem essa parte. E fazer provas anteriores, ok? Como eu disse, cai 1 ou 2 questões, então se eu pegar as 5 últimas provas, vou ter 5 a 10 questões no máximo. Então tem que saber isso de cor e salteado, perfeito? Então o primeiro tópico dominado é o mesmo de 2017, foi copiado Ctrl+C, Ctrl+V para 2019, ok? Não teve nenhuma mudança, nenhuma surpresa para gente, ok? Próximo, então, assunto base, administração pública federal, tá? Por que eu botei assim, já 2017 até 2019? Porque também não mudou. É o mesmo do edital de 2017. O assunto está vindo lá com o mesmo título base, assunto base, e para nossa felicidade, os mesmos assuntos específicos também, tá? Essa parte eu tenho que ter um cuidadinho a mais. Também cai 1 ou 2 questões, mas eu tenho que ter um cuidado a mais, porque aqui dentro tem o Decreto-Lei 200, importantíssimo. Eu tenho a parte da Lei 866, licitações, teve mudança no finalzinho do ano passado, mudança lá dos limites para as licitações públicas, então tem que saber isso, é dívida, é passível de ser cobrado. Não, há muito tempo que não cai licitações, Lei 866, mas todos os outros concursos públicos que você for fazer é carro-chefe, tá? Então pode ser que a banca venha cobrar uma questãozinha disso, ainda mais que teve mudanças recentes, tá ok? Então, foco aqui na parte de administração pública federal é o quê? Decreto-Lei 200, Lei 866 e tem sempre caído questões sobre o quê? Parceria público-privada, tá ok? Nossa PPP. Ano passado caiu, ano retrasado também, então tem que estar com isso dominado também. E se eu pudesse apostar aqui numa questãozinha que viria nova daqui, se fossem 2 questões, seria uma questão de licitações, principalmente na parte dessas mudanças dos limites, tá ok? Então é importante também essa parte aqui. Continuando. Vamos lá. Continuando aqui. Bibliografia para essa parte, então, de administração pública federal. Qual bibliografia que eu tenho que estudar? A principal bibliografia já está no próprio corpo dos assuntos específicos ali. Quais são elas? Decreto-Lei 200, Lei 866, tá ok? Então aqui, ó, vou até marcar aqui para a gente não esquecer. Cadê o mouse aqui? Decreto-Lei 200, importante, é dívida já. Lei 866 e suas alterações, tá ok? E para PPP, Lei 11.079, tá ok? Lei Federal 11.079. Então a bibliografia dessa parte é a própria lei. Posso comprar um livro de licitações para saber um pouco mais? Já dominou a lei? Parte para o livro. Não dominou a lei ainda? Leia a lei, tá ok? Porque a nossa prova é bem focada na legislação, tá ok? Principalmente nessas legislações básicas, a Lei 866, a Decreto-Lei 200, ele não foge muito para o autor, não. Na parte de orçamentária, a gente vai ver que existem várias legislações sobre, só que vai muito pelo entendimento também do autor. Mas nessa parte aqui está bem focada na legislação. Perfeito? Continuando então. Próximo tópico, terceiro tópico, orçamento público. Bicho-papão para muita gente boa, que é uma parte com muito detalhe, parte de orçamento público. Então tem que estar dominando. E um assunto, né, um assunto base que cai em torno de 6 questões, pelo menos, tá ok? E principalmente ali na parte de receita e despesa pública,
definição de PPA, LDO e LOA, tá ok? É uma parte muito importante. E vemos também aqui 2017, né? 2017 aqui, né? 2017 e 2019, mesmo assunto base, orçamento público, perfeito? E assuntos específicos dentro do orçamento público, a mesma coisa também. Ctrl C, Ctrl V, tá ok? 2017, 2019, a mesma coisa, tá? Chama atenção aqui, vamos lá, letra A aqui, visão geral do processo de alocação do recurso no Brasil, beleza? Evolução histórica do orçamento, né? Orçamento programa, base zero, até princípios orçamentários, importantíssimo, tá? Vamos ver a aula lá de AFO, princípios orçamentários já é dívida, perfeito? Aí vem para o quê? Orçamento tradicional versus orçamento programa, as diferenças de um para o outro ali, tá? Muito tranquilo também. Vem lá o ciclo da gestão de recurso público. Então tem que saber tudo sobre PPA, tudo sobre LDO, tudo sobre LOA. Perfeito? Tá aqui no edital. Eu botei aqui resumido, ele traz mais coisa lá, mas eu botei aqui resumidinho, ó, pra gente bater as chaves aqui e fazer esse comparativo de um ano para o outro. E tá igualzinho, 2017, 2019, nesse tópico aqui e nos anteriores que já vimos também. Processo de elaboração da proposta, o ciclo orçamentário, a elaboração, discussão, votação, aprovação, execução e prestação de contas. Então tem que estar sempre focado aqui em todo o ciclo orçamentário, tá ok? Essa parte aqui está bem focada na nossa LOA, mas eu também tenho que saber qual é o ciclo orçamentário do PPA, da LDO, tá ok? Para eu não deixar nenhuma gaivota passar. Continuando aqui, o orçamento público tem é bem extenso a parte do orçamento público. Temos também lá recursos para execução dos programas, programação da execução financeira e fosse destacar aqui, destacaria aquela parte lá do PPA, LDO e LOA. E essa parte aqui, ó, gente, importantíssimo. Receitas públicas e despesas públicas. Muito importante, eu tenho que saber classificação da receita, ok? Tem que saber quais são as despesas, quando elas são usadas, em que processo. Então veja lá a aula de AFO, tá? Importantíssimo, receita e despesa pública é muito importante, cai bastante. Então nessa parte eu tenho importante princípios orçamentários, perfeito? A parte dos instrumentos orçamentários, né? PPA, LDO e LOA. Venho aqui também nas receitas públicas e despesas públicas. São os 4 principais tópicos dessa parte de orçamento público. E além disso, ele ainda traz aqui, ó, olha na letra N aqui. Ele traz o que? A nossa LRF. LRF aqui dentro também. E além disso, o nosso PPP, parceria público-privada, que está lá na parte de administração pública e também está aqui na parte de orçamento público. Tá ok? Ele repete assuntos ali sobre temas, inclusive LRF a gente também vai ver em contabilidade pública, falando sobre ele, tá ok? LRF também é importantíssimo. Só de LRF cai em torno de 2 questões, então orçamento umas 4 questões, mais LRF, 6 questões, estamos nesse tópico aqui no tópico 3, tá ok? Continuando então, qual o próximo ponto? Orçamento público, bibliografia para o orçamento público. Diferente lá da administração público federal, aqui na parte de orçamento a gente tem um foco também em autores, tá? E quais autores são aconselhados eu me dedicar e dar uma lida e estudar? Giacomoni, sem dúvida, Jaime Giacomoni, orçamento público. Muitas questões, principalmente a parte de receita e despesa, são tiradas desse livro, tá ok? E outro, manual técnico orçamentário. Ali eu vou ter toda a parte, digamos assim, de legislação, dos procedimentos, vou estar descrito lá. Lembrando que a gente tem um manual técnico orçamentário mais atual agora, 2019, tá ok? Posso estudar anteriores? Não tem necessidade, pego 2019. Não tem tantas diferenças, mas se eu já tenho impresso 2018, beleza, faço um comparativo lá no PDF, lá no computador, vejo, mas é importante estudar com o mais atual. A edição do livro, a gente no edital tem lá a edição
edição 17 do Giacomoni, tá? Eu tenho uma anterior, é aconselhado? Estuda também, pode ser, mas sempre pegando as legislações e comparando, ver se teve alguma mudança ou não, perfeito? Continuando então, o próximo assunto, contabilidade pública, assunto importantíssimo também. Contabilidade pública, no edital ele traz contabilidade pública somado a auditoria e controle interno, tá? Esse tópico cai em torno de 11 questões, dá 27,5% da prova nessa parte. 9 de contabilidade pública em si e 3 ali de auditoria e controle, tá ok? Contabilidade pública, vemos também que 2017 e 2019 é o mesmo assunto base e os assuntos específicos também são os mesmos. Estamos no caminho certo. 2017 estávamos estudando lá, estamos no caminho certo até agora, beleza? O que eu destaco aqui em contabilidade pública? Primeiro ele traz aqui no comecinho campo de aplicação, legislação básica da nossa 4.320. Aí traz de novo a LRF, olha, a Lei Complementar 101 de 2000. Traz o Decreto Federal 93872, tá ok? Então, ele já traz aqui no corpo dele, no primeiro tópico, a legislação básica para a contabilidade pública, perfeito? Aí, o B aqui traz gestões organizacionais da contabilidade pública, né? Papéis da STN, eu tenho que saber lá o que a STN e os órgãos setoriais desempenham, como eles desempenham as funções dele. Temos a Lei 10.180, que fala sobre isso, perfeito? Normas brasileiras aplicadas ao setor público, tá? Ali vão estar nessa parte, vai estar o PCASP, o MCASP, lembrando sempre de pegar a última versão possível, tá ok? Não pegando material desatualizado, mesmo que o edital traga um material desatualizado, ele vai ter que botar, ele não pode nada que seja incoerente ao que está atual. Senão é recurso, a gente ganha, não tem como. Mesmo ele fala, estou cobrando, a não ser que ele cite lá, segundo o MCASP, quinta edição, senão ele não vai poder, porque é o atual que está valendo, perfeito? Mesma coisa na parte de legislações, né? Patrimônio na administração pública, tá? Classificação patrimônio, como é que eu divido o patrimônio na administração pública, importante também. Aí temos lá nossas aulas de contabilidade aplicada ao setor público, tá? No EAD e a presencial que nós tivemos. Escrituração contábil, os principais fatos, né? Não preciso saber toda a escrituração, mas os principais fatos. Contabilização desses principais fatos, a gente também bateu isso lá em sala de aula. Demonstrações contábeis, importantíssimo. Teve provas anteriores aí, principalmente lá no meados de 2012, 2013, que eram 5, 6 questões só da parte de balanço. Montar um balanço, responder algumas perguntas, balanço orçamentário, mostrar um balanço financeiro, algumas perguntas, aí você teria que montar esse balanço. Então pode ser foco novamente sobre isso, tá ok? Além disso, consolidação das demonstrações contábeis, né? Nosso 5º nível lá de consolidação. Relatório resumido da execução orçamentária. Engraçado que a gente volta lá na LRF em alguns pontos aqui, né? O CIAF, nunca vi questão sobre CIAF. Seria muito legal que se tivesse, porque a gente trabalha na contabilidade pública basicamente com o CIAF. Então, era importante se a gente já chegasse com algum entendimento de CIAF, mas não tem sido cobrado bota aí 5, 6, 10 concursos atrás, nunca vi questão de CIAF, ok? Mas é um assunto que está sempre no edital, sempre repetido no edital, pode ser que ele venha a ser cobrado. O que vem de CIAF normalmente? Por exemplo, o documento onde é caracterizado o empenho, né, a nota de empenho, uma ordem bancária, a nossa OAB, né, alguma coisa nesse sentido, que aí está misturada ali a contabilidade em si com o sistema, né? Tá ok? Mas especificamente do CIAF até agora não visualizei. Restos a pagar, muito, muito importante, tá? Prescrição de restos a pagar, quando eu inscrevo resto a pagar, diferenciação do processado e não processado, tá ok? Dívida pública passiva, né? Dívida ativa também, muita gente boa acaba caindo pensando em dívida ativa pela palavra dívida, mas ali no caso é um crédito de administração pública, né?
Então tem que saber a diferenciação de dívida pública de dívida ativa, perfeito? Tomada e prestação de contas, já começa a parte ali de auditoria e controle, né? Estrutura da contabilidade pública, proposta orçamentária financeira, né? O PPF e a PFA, a proposta financeira aprovada, perfeito? Esses são os tópicos. Ainda temos aqui o finalzinho aqui, mais alguns tópicos ainda de contabilidade pública, bem amplo a parte de contabilidade pública e está resumido aqui, pessoal. Peguem a bibliografia, leiam cada ponto, vejam se vocês já bateram, já fizeram questões sobre aquilo. O ideal é pegar a bibliografia, botar no papel mesmo cada assunto e ver quais questões são sobre aquele assunto daqueles. Principalmente essas que caem bastante, né? Como a gente viu, contabilidade pública, orçamento público, parte de custos, então tem que estar batendo todos os assuntos aqui. Execução financeira, perfeita. Aí ele fala de novo aqui, olha a letra Q aqui, ó. Interessante, ó, traz novamente quem? Nossa LRF. Então a LRF ela está entranhada ali, está em toda a parte de contabilidade pública, na parte de administração pública federal, na parte de orçamento público e na parte de contabilidade pública, tá? Só na parte empresarial que ela vai estar fora, mas na parte de pública, da contabilidade pública, ela vai estar sempre mencionada em algum tópico base ali, perfeito? E por último aqui, ó, ele traz mais dois tópicos. Quem? Auditoria governamental. Antes ele falou lá de prestação de contas, aqui ele deixa bem claro, ó, auditoria governamental também é meu assunto. E tem caído 2, 3 questões nesse assunto, tá ok? E ele traz ainda o nosso MCASP. Ele traz aqui a 7ª edição, mas já estamos na 8ª, tá ok? Ele ainda cita aqui a 7ª edição, 2017, mas nós já estamos na 8ª edição, perfeito? Opa, cheguei um pouquinho para o lado aqui, já estamos na 8ª edição. Então, bibliografia para o tema contabilidade pública. Qual a bibliografia indicada? As apostilas suprem. A apostila é legal, mas eu também tenho que ver a legislação e a bibliografia sugerida. E quais são esses temas, essa bibliografia sugerida? O que o senhor aconselha? Livro do Érico Rama, muito bom, muito didático, muito tranquilo. Contabilidade Pública, Teoria Prática, tá ok? Um livro muito bom que está na bibliografia. Além dele, tem o livro da Diana Vaz, Contabilidade Pública também. Mais qual? Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do Leôncio. Dos 3, Érico Rama é o nosso carro-chefe, tá? Eu não preciso ler os 3. Se eu tenho um dos 3, beleza. Soma a eles a apostila, soma a eles as leis, vou para o 10. Se eu tenho os 3, melhor ainda. Mas eu tenho que ter e estudá-los, né? Eu tenho que saber de qual é salteado cada um deles. E além disso, dos 3, o que mais eu tenho que estudar? O nosso MCASP. E como eu trouxe aqui a 8ª edição, tá? A bibliografia sugere a 7ª edição, mas é importante que eu leia a 8ª, tá ok? Porque se tiver alguma divergência lá, o que vale é o que está escrito, vale a legislação atual, tá ok? Continuando então, fechamos aqui o bicho-papão contabilidade pública. Lembrando que contabilidade pública, antes de passar para o próximo tópico, parte de auditoria e controle está englobada aqui nesse tema, tá ok? E qual a bibliografia sugerida para esse tema específico? 2 livros base, o Almeida, Auditoria, e o Pobel, Domingos Pobel. Domingos Pobel ele está sendo muito cobrado para o pessoal de administração. Muitas questões ali caem focado no Pobel. Para a gente, contador, o Almeida supre completamente e a linguagem dele é mais fácil, é mais palativa, é mais tranquila, tá ok? Então, sugestão, se eu for comprar um livro, Auditoria do Pobel. Desculpa, Auditoria do Almeida. Perfeito? Continuando então. Próximo tópico, contabilidade geral. Contabilidade geral cai em torno de 2 questões, dá ali 5% da prova, tá? Na maioria dos concursos que a gente vai fazer aí fora, a contabilidade geral é bem focada, né? No nosso concurso, o foco é mais na pública e em custos, tá? Mas a geral cai em 2 questões, eu tenho que estar dominando ela também, tá ok? Então, contabilidade geral, assim como as outras matérias,
o assunto base é o mesmo, contabilidade geral, e os assuntos específicos também são os mesmos, sem problema. O edital 2017 está conversando com 2019, tá? Então eu até trouxe aqui condensado aqui os assuntos, eles vêm assim mesmo, não tem... Eu botei ele todinho aqui, na maioria dos anteriores eu boto lá uma reticência lá para mostrar que eu resumi eles. Aqui eles vêm dessa forma mesmo, só que é muita coisa, noções preliminares, é coisa pra caramba, é uma faculdade, não é? Elaboração de demonstrações contábeis, medidas preliminares, elaboração do balanço, consolidação das demonstrações contábeis. Então, o foco aqui não tem sido grande nessa matéria, mas tem muito assunto. Então, eu tenho que ver todas as aulas que eu tenho lá na minha plataforma do AVA, tá? No EAD lá, vejo todas elas. Não posso deixar nenhuma gaivota desse assunto aqui passar, porque uma das questões são a minha aprovação. Perfeito? Então, contabilidade geral, se eu tiver pouco tempo de estudo agora, foco em orçamento, foco em contabilidade pública, foco em custos. Essa parte aqui eu vou estudar, posso me garantir com o estudo que eu tive passado na faculdade, no técnico, quem foi técnico em contabilidade, é uma parte que não é tão cobrada, tá? Mas se você tem um pouquinho a mais de tempo aí para poder estudar, dá uma focada que cai sempre uma das questões de contabilidade geral, perfeito? Continuando aqui, contabilidade geral, livro para essa área, 2 livros básicos que com certeza os senhores devem ter. O Esni Moura Ribeiro, Contabilidade Geral Fácil, livro muito tranquilo, muito fácil realmente de ler, tá? Muito didático. E o outro é um pouquinho mais rebuscado, mas também não é nada de tão difícil, que é o Contabilidade Empresarial do Marion, tá ok? José Carlos Marion. São as 2 bibliografias que eu sugiro. Se eu for comprar uma para estudar, pega o Esni, que é bem fácil de se estudar e engloba, se você for pegar os assuntos aqui vou voltar aqui, opa. Se você for pegar esses assuntos aqui e pegar o livro do Esni, estão todos lá, são os tópicos do livro, tá ok? Não tem mistério. Então, continuando aqui, próximo tópico, importantíssimo também, contabilidade de custos. Então, dos 3 mais importantes, esse é um deles, tá? Orçamento público, muito importante. Contabilidade pública, muito importante. E custo, fecha esse trinônimo aí, tá ok? Esse tripé aí é importantíssimo para eu fazer 70% da prova ali, perfeito? Aí eu corro atrás dos 30% com as outras matérias. Administração pública, com administração, com a parte de contabilidade geral, tá? Mas 70% está nesses 3, orçamento, contabilidade pública e contabilidade de custos. E contabilidade de custos, como a gente vê também, tá igual, 2017, 2019, perfeitinho, igualzinho. Perfeito? Vamos lá, assuntos específicos. Ele traz bem resumido, é assim que está lá na bibliografia, tá bem resumido dessa forma, conceito, classificação de custo, elemento de custos, custo de matéria-prima, mão de obra, o nosso CIF, né, custo indireto de fabricação, apropriação e contabilização de custos, taxas departamentais, apuração de custos e por último aqui, custo nas entidades públicas. O que eu destaco aqui para estudo? Eu tenho que saber classificação de custo, custo direto e indireto, fixo variável, tá? Eu tenho que saber também custo de matéria-prima e mão de obra e os CIFs, tá? Saber todas as fórmulas ali para cálculo desses custos, perfeito? A parte de apropriação dos custos, tá? Mas o que é importante? Nosso custeio variável, custeio direto, baseado em atividade, né? O ABC, mas o que? São as questões que mais caem. E fazer exercício, porque aqui muitas das vezes está mais matemática, o pessoal peca mais em matemática do que no próprio custo. E tem muita coisa de raciocínio lógico também ali. Então tem que fazer exercício, saber como solucionar, ter as fórmulas já massificadas, tem que resolver questão para estar focado aqui, estar afiado na hora da prova. Ok? Então custo importantíssimo, parte de custo lá cai em torno de 9 questões,
tá? Dá 22,5% da prova, então é muito importante essa parte. Perfeito? Avançando, bibliografia para a parte de custo. Qual o livro me supre? Ele sugere alguns livros, mas o que é mais fácil da gente entender, e tem todos esses tópicos, porque esses tópicos aqui, se a gente for ver, tá direitinho no livro, são os capítulos do livro, tem todos eles, eu consigo achar nesse livro, é o livro do nosso Eliseu Martins, tá? Contabilidade de custos. Ele tem além do livro, tem um livrinho à parte que vem com ele, que é só de exercício. Façam todos eles, tá? É muito importante. Aí eu já pego, além das questões de prova, pego aquelas questões ali. As minhas aulas lá de custo também já trago bastante exercício ali de custo, tá? Foquem lá nas aulas, foquem nesse livro, não tem erro, e façam questões. Parte de custos é questão, tá? Eu tenho que saber o que ele está pedindo, como calcular isso. Então é importante eu ter essa prática, essa vivência das questões. Perfeito? Outro tópico, o tópico 7. Faltam só mais dois. Então o 7 e 8. O 7 e 8 juntos dão 10 questões, tá? Comparando com a última prova. São 10 questões. Pulverizados, 6 nessa parte gerencial e 4 na parte de balanço. Mas, professor, qual a diferença de custo gerencial, balanço? Não precisem se preocupar que não vai cair essas diferenciações na prova, e eles estão muito interligados. A parte gerencial vai estar mais focada para dar informações para o administrador, para o gestor tomar as decisões. A parte de análise de balanço também vai interpretar essas ações. A parte de contabilidade de custos é mais a contabilização daqueles insumos que estão sendo usados, tá? Então está mais focado ali para a contabilidade e vai estar dando subsídios para a contabilidade gerencial e análise de balanço tomarem as suas, traduzir esses dados em informações úteis para tomar decisão. Então a parte de contabilidade gerencial, balanço, análise de balanço e custo estão bem próximas, tá? Elas estão bem próximas. Por isso que a bibliografia, quando a gente for sugerir aqui, o Eliseu Martins supre quase todos esses assuntos. Perfeito? Então, contabilidade gerencial também está igual a 2017, 2019, nenhuma mudança, tá? Inclusive nos assuntos específicos, tá igualzinho. Assim como vem em custo, ela também vem resumida, tá? E esses tópicos todos aqui eu encontro aonde? No livro do Eliseu Martins. Tá ok? O livro do Eliseu Martins já me traz todos esses tópicos. Vamos destacar algum desses tópicos lá? Vamos voltar lá neles. Quais são os importantes aqui para a prova, que caem muita questão sobre? Trago aqui relação custo, volume, lucro, que está no livro do Eliseu lá, bastante exercício sobre, bem didático, tá? Custo para decisão empresarial, tá? Muito importante. Aí eu venho parte de orçamento, controle orçamentário, gestão estratégica, centro de lucro, de preço, de transferência, também é legal, relatórios financeiros, análise de investimento, tá? E demonstração de fluxo de caixa. Então, o tópico B e C aqui são os principais chaves aqui e que caem bastante questões sobre, tá? Principalmente a parte de custo, volume e lucro, tá? E vai estar no livro do Eliseu Martins lá, esses tópicos bem explicadinhos, com bastante exercício. Nas aulas também a gente falou bastante sobre, então não vou ter surpresa nenhuma na prova lá, se eu me dediquei bem. Perfeito? Então, bibliografia, Eliseu Martins, tanto para custo quanto para contabilidade gerencial, ele supre muito bem, ok? Além disso, temos o livro de contabilidade gerencial aqui do Crepaldi. Se eu tiver um tempo a mais, eu posso também dar uma olhada nele. Não é muito foco da prova, mas está na bibliografia, tá? Também sugiro, quem puder, quem tiver a oportunidade, para dar uma estudada nele também. Perfeito? Então a gente fecha essa parte gerencial e vamos para o nosso último tópico, análise de balanço. Perfeito? O último tópico, análise de balanço, que cai em torno de 4 questões. 4 questões me tira da competição ali, então tem que saber. E análise de balanço, vou pegar as demonstrações contábeis e fazer uma análise interpretativa para os nossos sócios, acionistas, para o gestor público. Então vai ser a análise daquela demonstração contábil. E veja que 2017 e 2019
é o mesmo tópico básico, assunto base lá. E vamos ver se assuntos específicos também? Também são iguais. Até é interessante trazer aqui, que veja que, deixa eu abrir um outro aqui. Deixa eu abrir um outro aqui. Por exemplo, aqui. Tá vendo aqui? Administração Pública Federal, tá? A ponto, B ponto, C ponto, tá vendo? Todos eles estavam vindo dessa forma. Opa. Dei uma saidinha aqui da tela aqui. Vou botar no lugar de novo. Sabe, faz ao vivo, né? Então, tava vendo sempre assim, A ponto, B ponto, C ponto. Chegou aqui na parte de... Aqui, contabilidade pública também. A ponto, B ponto, C ponto. Chegou na parte de análise de balanço. Tá vendo? Tá 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. No edital de 2017 também estava assim. Então, a gente vê que é o mesmo edital do ano de 2017, o ano de 2019. Tá? Não teve mudança nenhuma. Inclusive a bibliografia, se você for ver lá, a ordem, todas elas estão iguais. Nem as edições mudaram. Tá? Mas eu tenho que estar sempre preocupado com pegar a edição mais de lei, os livros também, a edição mais recente, que vai me dar uma base melhor, que vai ter lá as mudanças, principalmente as mudanças da lei. Tá ok? E a nossa contabilidade pública tem mudado muito. Ela tem evoluído digamos assim, da água para o vinho, tem mudado bastante, tá ok? Então tem que estar o mais atual possível. Então análise de balanço, tem lá encerramento do exercício, tem que saber fazer uma DRE, tá ok? Demonstrações financeiras, aí vem os índices, importantíssimo, é onde estão a maioria das questões, índice de liquidez, lucratividade, rotatividade, endividamento, tá? Estrutura patrimonial, análise da situação econômica e financeira, fluxo de caixa, nossa alavancagem operacional e a financeira, né? Índices combinados e os relatórios. Então essa parte aqui de análise de balanço vai ter muita fórmula também para eu saber praticar, saber usar, e essa parte eu também supro bastante com o quê? Questões anteriores, simulados, fazendo exercício, tá ok? Então fechamos aqui os 8 tópicos. Quais livros aconselho para essa parte? O Eliseu também supre. Então o Eliseu supre a parte de custos, gerencial e a parte de análise de balanço. E se eu tiver esse livro, eu consigo fechar essas 3 partes tranquilo. Se eu quiser um algo a mais, eu vou lá para o Crepaldi, a parte de contabilidade gerencial, tá ok? A dele também é bem legal. Mas o Eliseu, garanto com vocês, se vocês fizerem todos os exercícios do Eliseu, ler todo o livro, marcar direitinho, vai sair com 10 na prova. E voltando a lembrar, provas anteriores, simulado é dívida, perfeito? Então fechamos aqui os 8 tópicos. O interessante é que a gente vê os 8 tópicos 2017 foram repetidos em 2018. Não só os tópicos base, mas todos os assuntos específicos e, além disso, a bibliografia. Eu trouxe as principais bibliografias aqui, mas vão lá no edital, vejam todas as outras bibliografias. Temos as leis, são importantíssimos, tá? Aqui eu não trouxe especificamente as leis, trouxe a bibliografia de livro, autores, né? Então vai lá no edital, veja todas as leis, baixe ela no seu computador, no seu tablet, no seu celular, leia no caminho para o trabalho, leia no intervalo do almoço, tenha essa lei decorada, massificada na cabeça, tá ok? Questões anteriores, muito importantes não só para os assuntos teóricos, né, a parte lá de contabilidade pública, a parte de orçamento, mas principalmente na parte prática, parte de custos, análise de balanço e a parte de contabilidade gerencial. É importantíssimo fazer questões anteriores, perfeito? Fazendo todo esse trabalho, não tem como ter um resultado diferente. Vai estar o seu melhor e, se Deus quiser, você vai conseguir ter esse êxito, perfeito? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida, deixem no fórum lá, que a gente vai tentar sanar essa dúvida, tá ok? E vamos juntos, não desista. Esse finalzinho agora, 2 mesezinhos para a prova, é o gás final, tá ok? Quem puder tirar férias aí no trabalho, tira férias e estuda, porque vale a pena, tá ok, meus amigos? Muito obrigado e até mais. Vem comigo!